13 e 1 desta quarta abre falando sobre eleições. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda pré-candidato ao Palácio do Planalto, criticou as articulações do chamado centro. Segundo ele, o debate sobre uma candidatura única parece conversa de bêbado. A declaração foi dada durante sabatina no jornal Correio Brasiliense. Para Rodrigo Maia, ninguém conseguiu até agora, nem mesmo ele, se colocar como o nome capaz de liderar o consórcio de partidos que apoiou aí o impeachment de Dilma Rousseff. Na opinião do deputado, quem chegou mais perto disso foi Joaquim Barbosa, mas ele desistiu da disputa. Só lembrando que na última terça, lideranças dos partidos como PMDB, o PSDB, agora o MDB, o PPS, o PP, o PSD e o PTB lançaram aí o tal manifesto em favor da União do Centro. Batizado por um polo democrático e reformista, ele fez acenos à direita, quando falou em postura firme na segurança pública, e à esquerda quando defendeu os programas sociais. No fim, porém, não empolgou muito. Ô Vera, a gente vai falar dessa sabatina, 11 sabatinados lá pelo Correio Brasiliense. O Rodrigo Maia disse em conversa de bêbado, parece uma expressão um pouco forte, não sei o que você achou, mas o fato é que o centro está meio perdido, Enfim, qual que é a tua análise aí? Eles vão ficar de ressaca quando colherem uma derrota daquelas avassaladoras, Patrick. Eu vi essa fala dele, eu diria que o DEM é o que está mais bebaço aí nessa discussão, Quem bebeu mais, quem está mais perto de dar vexame, porque a gente não reconhece esse partido, não sabe o que ele quer, não sabe qual a sua estratégia. Quase todo dia eu falo com dirigentes do DEM, e aí, quando vocês vão retirar a candidatura do Maia? Quando vocês vão começar a falar sério? Não, pelo menos até a Copa, fica tudo como tá cada um montando seus palanques regionais, depois a gente vê isso lá na frente. Então é um partido que está, por hora, fazendo teatro eleitoral, não está com uma candidatura eleitoral posta. Tanto que você vê o Rodrigo Maia, ele vai para esses eventos com uma extrema má vontade, Como quem já está com vontade de cuidar da sua campanha à reeleição, à presidência da Câmara, mas ainda tem de desempenhar esse papel de candidato à presidência da República. Das sabatinas, Patrick, ficou muito claro algo que eu tinha apontado na minha coluna de hoje, que está todo mundo ali se engalfinhando nesse centro, sem se entender. Também pode valer aí a metáfora dos bêbados, aí, da conversa de bêbados. Eu fiz uma hoje no jornal com os parcos conhecimentos de futebol americano, dizendo que está todo mundo ali no meio de campo como numa partida de futebol americano, e o Bolsonaro correndo livre com a bola para fazer o touchdown. E também na sabatina do Correio Brasiliense foi a mesma coisa. Eu assisti as várias sabatinas, elas tinham uma média de visualizações de 100, 200, 300. Aí entrou o Jair Bolsonaro, o que aconteceu no Facebook? 12 mil visualizações ao mesmo tempo. Se isso não é um termômetro de que existe um candidato que tem apoio galvanizado, apoiadores que mostram a sua cara, não tem mais vergonha de se dizer apoiadores do Jair Bolsonaro, que estão com o voto mais ou menos definido, cristalizado, e que, enquanto isso, tem outros candidatos que são ninguém na disputa eleitoral, que não dizem nada ao eleitor, que não foram apresentados ao eleitor e nem vice-versa, eu não sei mais o que é. Eles têm pesquisa, eles têm esses termômetros do dia a dia, eles têm as redes sociais, eu não sei o que está faltando para que eles caiam em si, saiam da bebedeira, saiam do porre e comecem a ver que tem de ter uma mínima racionalidade nisso. Tem de ter candidatos que representem um campo, que digam alguma coisa a uma parcela do eleitorado, enfim, que tenham razão de ser para ser candidato. O que você acha, Andreasa? Patrick Santos, estou escrevendo sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, porque essa ideia de centro político no Brasil tem me incomodado há algum tempo. O motivo é simples. Não existe centro político hoje no Brasil. Insistir nisso é uma espécie não, é uma mistificação. O que a gente chama de centro hoje no Brasil é um balaio de partidos sem identidade e sem projeto de país. Na verdade, o tal centro significa um coletivo, em primeiro lugar, em busca de sobreviver, em busca de sobrevivência, e em segundo lugar, mas não menos importante, sem ideias, Patrick Santos.
O grande problema disso que se chama centro é a absoluta falta de ideias e a covardia de segurar bandeiras. Pressionado, acovardado, acoelhado por uma ideia de impopularidade permanente. O tal centro quer, sobretudo, não desagradar. Não propõe coisa alguma. Centro, né, que é a ideia de equilíbrio, pressupõe obrigatoriamente algo a ser ponderado. Um só pensamentozinho original. Mas onde? E aí a gente fica procurando um tal centro que não existe e chamando, goste-se ou não, lulismo e bolsonarismo de extremos. Para quem a gente está falando? Como é que eles podem ser extremos se no centro há o vazio, se não há, portanto, coisa alguma para empurrá-los, para pressioná-los, para provocá-los? O centro é o vazio. É o vazio, é o vazio. É a figura do Rodrigo Maia. Quando a gente pensa na materialidade do nada, a gente é obrigado a pensar no Rodrigo Maia. Isso é o que se pode chamar de centro. Uma triste, individual busca por sobrevivência. Goste-se ou não, o bolsonarismo tem suas ideias, tem seus valores identificados. Goste-se ou não, o lulismo, de que o Ciro Gomes é subproduto, tem suas ideias, tem seu projeto de país. E o tal centro? Qual é o projeto de país dessa gente? Veja que nessa sabatina no Correio Brasiliense, o tal Rodrigo Maia, que se diz liberal, confrontado com a possibilidade de privatizar todas as estatais, fugiu de todas. Não assumiu o compromisso de diminuir o tamanho do Estado. Por quê? Porque é impopular. Não se ganha eleição sem coragem. O que é centro no Brasil é um coletivo de frouxos. Marcelo Madureira, o que você pensa a esse respeito, essa questão envolvendo aí os candidatos de centro e esse debate todo? Eu vou prosseguir um pouco no raciocínio do Andreasa, que eu diria que o que a gente chama de centro hoje, que inclusive na gíria política mais é conhecido como centrão, e esse centrão que de ideológico não tem nada realmente, é um vazio político total, porque esse centrão, se você quiser usar um outro termo para dar nome, para batizá-lo, o termo é um só, fisiologia. É um bando de fisiologistas, é um bando de deputados e senadores abrigados em legendas absolutamente inexpressivas, né, que não tem nenhum compromisso com a nação, nenhum projeto para o Brasil, nada disso. Eles têm apenas compromisso com seus interesses pessoais, com seus interesses paroquiais. E eles fazem, né, realmente do Congresso Nacional um grande bazar, um grande mercado onde eles comercializam, né, fazem comércio dos seus votos em função não dos interesses, que não os deles, absolutamente os deles. Quando a gente fala de centro, né, no caso das eleições agora, principalmente quando se coloca essa polarização extrema esquerda, extrema direita, né, em que de um lado da extrema esquerda nós temos o Lula, né? No outro lado, da extrema-direita, temos o Bolsonaro. O Ciro Gomes, eu não daria para ele esse rótulo de extrema-esquerda. Ele realmente é um subproduto, o Andreasa, mas o Ciro Gomes está mais para o subproduto da digestão humana, se é que você me entende. Eu vejo que o eleitor espera de centro, né, não tem nada a ver com que esse centrão fisiológico aí que você definiu muito bem, né, com palavras exatas.
O que a gente espera realmente é um grupo de políticos, e isso eu acho que está embutido no manifesto hoje, que infelizmente, não teve a repercussão desejada, o impacto político desejado, mas eu acho que está muito claro no documento. É uma saída política de centro, né? Uma saída moderada, né? Uma convergência política de diferentes cabeças, diferentes ideologias, com um projeto. Isso é completamente diferente, né, do que a gente chama de centrão ou desse centro aí que está aí. Né? É um centro, digamos, de convergência ideológica com uma proposta política. Isso não tem. Corremos o Brasil inteiro e como esse é um programa em rede nacional, vou fazer aqui essa advertência para todos aqueles que nos acompanham e que não são poucos, né? O Brasil não pode cair no mesmo erro do Rio de Janeiro, pessoal, em que os moderados, né, as pessoas realmente comprometidas com o Estado não conseguiram se articular numa frente. Pelo contrário, foram bombardeados até pelo próprio Aécio Neves, pelo próprio ex-governador Sérgio Cabral, pelo próprio Eduardo Paes. E o que aconteceu? Você não conseguiu uma candidatura convergente centro. Qual foi o problema do Rio de Janeiro? Ficamos entre dois Marcelos, o Marcelo Freixo e o Marcelo Crivella. Deu no que deu. Né? Hoje a cidade está entregue às baratas. Né? Tanto um como o outro estaríamos entregue às baratas. Esse é o risco que se corre no Brasil. Né? Se você não conseguir realmente articular uma candidatura de centro ideológica e não fisiológica. O problema, Patrick, desculpa te cortar, claro. É que quando você vai tentar passar essa mensagem, ela não chega nos ouvidos de um eleitorado que está muito irritado com a política. Eu fiz o exercício de assistir a todas essas sabatinas. O Bolsonaro, quando ele fala de um jeito que as pessoas entendem. Ele endereça uma mensagem que as pessoas querem ouvir. Ele fala de segurança, ele fala de emprego, ele fala ali da escola, a escola do seu filho vai voltar a ensinar. Ele fala com um linguajar que as pessoas são capazes de entender. Se a gente for decupar tudo que ele fala, provavelmente vai encontrar uma série de inconsistências. Mas ele também encontrou um gatilho muito satisfatório para essas incongruências e essas inconsistências. E quando ele não sabe, ele fala que ele não sabe. Ele adotou essa versão Bolsonaro humilde, que é o seguinte: olha, minha senhora, ele responde o tempo todo assim: minha senhora, eu não sei tudo isso, mas eu vou me informar, eu vou me assessorar de pessoas competentes nessa área. Com certeza eu terei pessoas para me ajudarem nessa área. Foi assim quando ele teve de responder sobre reforma da Previdência. Foi assim quando ele teve de responder sobre sua proposta de reforma tributária. E ele falou: eu não vou aqui entregar para vocês, mas está sendo feita por um pessoal bom. E então ele já se desvencilha da pergunta sem ficar elencando um monte de números atuariais, dados, que as pessoas não vão entender, não vão se interessar. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele fala: carga tributária não vou aumentar. As pessoas não estão aguentando mais, elas trabalham X dias por ano para pagar imposto, então isso não vai aumentar. Não vou taxar grande fortuna, não vou taxar herança. Vai ter uma reforma tributária. Ela está sendo feita. Espera que você venha. Reforma da Previdência vai ser aos poucos. Calma, não precisa ir de uma vez só. Vamos devagar e sempre, meu povo. Ele falou assim. Então isso é uma coisa que chega aos ouvidos das pessoas e elas conseguem compreender a língua que ele está falando. Aqui ontem o Henrique Meirelles precisava de tecla SAP, Patrick. O Geraldo Alckmin... Fintech, spread bancário. Pois ele foi falando uma linguagem... As pessoas não entendem. O Rodrigo Maia, as pessoas perdem a paciência de olhar para essa cara dele de entediado. O Bolsonaro ri, brinca, faz brincadeira com a plateia. Chegou, por exemplo, Geraldo Alckmin. Ontem a gente não teve tempo de discutir aqui, um assunto importante. O Brasil bateu um recorde de homicídios. Uma marca triste, ruim. Aí o Geraldo Alckmin vira e diz o que ele tem para mostrar, poucas coisas que ele tem positivas para mostrar.
o índice de segurança, de homicídio em São Paulo é decrescente. É uma curva que é o contrário do Brasil. O que o Bolsonaro faria? Fazia a curva do Brasil aqui subindo, a curva de São Paulo aqui descendo. Tipo, São Paulo, Alckmin governou, caiu. O que ele faz? Eles põem um videozinho lá sem graça que depois de falar minutos sobre todos, ele fala que a taxa de São Paulo caiu. Então aí a pessoa já perdeu essa mensagem, não gravou nada do que ele diz. Então tem um problema de comunicação sério que esse chamado centro, candidato reformista, candidato moderado, chame-se como quiser chamar, na verdade chega para as pessoas como muro, morno, chato, enfadonho, aí não tem como.